Vamos lá, pessoal, dando continuidade aí ao que a gente estava conversando entre a diferença, né, entre empregado e empregador. Então, nessa linha, a CLT define no seu artigo 2º e no seu artigo 3º quem é empregado e quem é empregador. Isso é de extrema relevância, a gente tem que saber isso, tem que conhecer essa distinção para ações de reconhecimento de vínculo, como a gente já conversou, perfeito, e para se defender nas ações quando se pede o reconhecimento se você estiver pelo lado do empregador. A gente tem que ter esta definição clara, perfeito? Obrigatoriamente. Então, temos que ter esse juízo de valor? Sim. Então, por gentileza, eu peço para vocês, leiam o material do AVA, né? Leiam. O Sérgio está falando que está sem imagem? Apareceu agora, professor. Saiu a imagem. Tá me vendo? Agora sim. Eu peço que vocês deem uma lida aí no material do AVA, perfeito? E se atenham aí ao que eu venho falando, porque lá tem todos os requisitos bem elencados. Tudo bem? E nessa linha, a gente não pode esquecer aí, principalmente ligado aos empregadores, os terceirizados. O que vem ser a terceirização, hein? É contratar os serviços do prestador por intermédio de uma interposta pessoa. Uma empresa que contrata alguém para prestar serviço em nome de outrem. E por que eu tenho que saber isso ligado aí à figura do empregador? Nós temos que saber isso pelo seguinte princípio, porque nós temos uma súmula 331. Guardem este número, 331 do TST, tá? Que diz o seguinte: quem contrata pessoa para trabalhar em nome de outra, uma interposta pessoa, ela responde subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. Então, se a gente tem uma empresa de segurança que trabalha dentro de um banco e um reclamante propor uma ação trabalhista, nós vamos entrar contra a empresa que contratou o reclamante, que é a empresa de segurança, mais o banco, por ele ser o tomador de serviço, em decorrência, né, em decorrência da terceirização, em decorrência da súmula 331. Então, o banco terá responsabilidade nisso? Sim, terá responsabilidade subsidiária. O que significa dizer que se a empresa interposta não pagar, o banco efetivamente terá que arcar com esta responsabilidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É um trabalho árduo a ser feito quando se fala de empregador, perfeito? Por quê? Se eu estou contratando uma empresa terceirizada, ela tem que mandar para mim todos os meses todas as guias de recolhimento de FGTS, de INSS paga, cópia de todos os holeretes, ver se foi feito os exames admissional, o exame demissional, se está pagando hora extra, se não está pagando hora extra, como é que está sendo formalizado o contrato de trabalho, porque a gente tem a responsabilidade sobre isso. Perfeito? Parece que não, mas isso é um trabalho árduo feito pelo advogado. Nessa linha que eu falo para vocês, eu advogo muito para a empresa de segurança. Nessa linha, empresa de segurança é reclamação todos os dias, né? E sempre tem a figura do responsável subsidiário. Eles pedem para nós, eu quero toda a documentação do empregado. Inclusive, quando tem uma penhora trabalhista, eles fazem a retenção das notas fiscais para pagamento dessas reclamações trabalhistas. Então, tá aí de a gente desenvolver, né, toda essa linha que eu acabei de mencionar, fazendo um bom contrato de trabalho,
fazendo a gestão. Quando eu falo de contrato de trabalho, é fazer o contrato de trabalho pronto e entregar para o RH, para que o RH faça o preenchimento desse contrato no momento da contratação. É RH que faz isso. Perfeito? Depois vem departamento pessoal. Departamento pessoal é que vai fazer a gestão desse contrato de trabalho. Se vai ter aditivo contratual, se não terá, se terá mudança de função, terá mudança de horário, se terá mudança de localidade. E a gente fazendo todo o acompanhamento desta gestão contratual. Por quê? Se tivermos como empresa que contrata, né, pessoas para terceirizar o trabalho, a tomadora do serviço vai querer o acompanhamento disso de perto, corpo a corpo, ela não vai deixar passar, perfeito? E se tiver alguma irregularidade, ela me faz retenção de notas, como eu já mencionei. Fazendo a retenção das notas fiscais, não efetivando o pagamento, aí essa empresa começa a ter problema de fluxo de caixa. Então, cabe a gente, né, que é do jurídico, acompanhar isso assim, bem próximo mesmo, perfeito? Então, mencionei empregado, mencionei empregador e mencionei aí as empresas terceirizadas. A pergunta é, dá para se formar o vínculo empregatício direto do empregado direto com a tomadora de serviço? Será que seria possível? Via de regra, não, porque você tem a empresa interposta, perfeito? Então, via de regra, não há que se falar o vínculo empregatício do empregado direto com a empresa tomadora de serviços. Então, se você estiver advogando aí pela tomadora, imagine o cuidado que você tem que ter nessa gestão contratual. Dá para entender? Se você estiver efetivamente advogando pela tomadora, o que você vai exigir da empresa prestadora de serviço? Você vai exigir muita coisa, perfeito? Obrigatoriamente. Gostaria de saber o seguinte, vocês têm alguma dúvida dessa situação de empregado, empregador e terceirizado súmula 331? Eu vou abrir o áudio, vou abrir não, né? Quem pode abrir é vocês. Abram o áudio de vocês e está aberta a perguntas, que eu vou colocando no próximo tema. Por favor. Não vão falar comigo? Professor. Quem fala comigo? Letícia. Fala, Letícia. Então, pelo que eu entendi, se, vamos supor, tem um contrato de prestação de serviços MEI, porém, o contratado é uma pessoa jurídica, mas trabalha habitualmente, com habitualidade e tem o salário e tudo mais. No caso, então, o contratante vai estar agindo de má fé contra o princípio de boa fé? Sim, com certeza. Com certeza. É essa análise que é Alice, né? Letícia, desculpa. É essa análise que a gente tem que fazer, entendeu? É o que eu acabei de mencionar. Essa gestão contratual, ela tem que ser muito personalíssima, entendeu? Parece que é fácil fazer isso, mas não é. Você imagina uma empresa aí, prestadora de serviços, que tem aí 800, 1.000, 1.500, 2.000 funcionários. O quanto a gente tem que ficar acompanhando contrato por contrato. Chega um momento, Letícia, que a gente tem que ser autoridade. Porque se você não for autoridade, perfeito, a gente efetivamente começa a ter problemas. Aí cada um faz o que quer. Só que nessa linha, né, ninguém senta na frente de um juiz de direito. O único profissional gabaritado e qualificado que senta na frente de um juiz de direito é o advogado. E a pergunta será destinada a vocês. Doutor, neste caso em concreto, o que você fez? Como é que você procedeu? Perfeito? E se a gente não falar o correto, a gente começa a perder a ação,
começa a não desenvolver um bom trabalho, aí sabe quem vai ser colocado como péssimo profissional? A gente. E muitas das vezes não é nem erro nosso, é erro de RH, é erro de departamento pessoal, é erro de contabilidade, é erro de engenheiro do trabalho, é erro de médico do trabalho, é erro de técnico em segurança do trabalho, só que nenhum desses senta na frente de um juiz de direito do trabalho, apenas então somente o advogado. Aí quem fica responsável por tudo isso é nós. Então, na verdade, cada um desenvolvendo o seu trabalho, isso tem que chegar nas nossas mãos, tudo bem correto, muito bem elaborado. Senão eu sou obrigado a apontar, você RH, aquele contrato de trabalho que eu elaborei, você não preencheu corretamente, por quê? Sendo que eu elaborei. Departamento pessoal, você efetivamente não fez a gestão do contrato, os aditivos contratuais como eu pedi? Você não fez o exame admissional, o exame periódico, o exame demissional, ele mudou de horário, mudou de localidade, mudou de função, você não... Porque a gente não tem como controlar isso, tudo, né? Você não fez, o que efetivamente aconteceu? Contabilidade, por que você está me demorando na emissão das guias? Eu preciso juntar tudo isso para levar para a audiência. Médico do trabalho, o exame admissional, como é que você fez? Você fez aquele exame admissional de R$50, né? Deita, rola e finge de morto e está tudo certo? Ou você fez aquele exame admissional de R$800, que a gente já comentou? Um eletro, porque aqui, com com exame de sangue, de fezes, de urina e assim vai. Porque aqui está constando que ele está apto ao trabalho. Então, significa dizer que ele não tinha nenhuma doença ocupacional quando a gente contratou. Se agora ele está alegando doença ocupacional e se tiver, é responsabilidade da empresa. Engenheiro do trabalho, cadê os laudos aqui? PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Se você não tiver todo esse arcabouço em suas mãos, depois você vai para uma audiência, perdeu a audiência. Aí quem é tida como péssimo profissional somos nós. Só que na cadeia, né, na linha do tempo de todas essas pessoas, de todos esses profissionais, já nasceu errado no início e vai terminar errado na sala de audiência. Só que esses não aparecem nós advogados. Então, essa é a importância de entender empregado, empregador e fazer toda essa distinção. Tudo bem, Letícia? Tá bom, muito obrigada. Vamos lá, entrando. Oi, Marcos. Fala, Sérgio. Uma questão, né? Então, muitas vezes, essa suposta terceirização que existe hoje, né, em grande parte das empresas, ela é uma terceirização que foi feita de má fé, né? Ela é uma terceirização fraudulenta. Fraudulenta, né? De má fé, né? Porque se existe os requisitos lá do empregado, que é pessoalidade, habitualidade, exato, e uma remuneração, isso se configura um vínculo de emprego, né? Exatamente. Então, a regra é o seguinte, Sérgio, para todos, né? Preenchidos os requisitos de empregado é. Acabou. Ah, mas ele tem MEI aberta, ele tem um outro tipo societário. Para a lei é simples. Preencher os requisitos de empregado é. É isso que a gente vai levar para a audiência em decorrência do princípio da primazia da realidade, onde fatos se sobrepõem a documentos, e demonstrar para o juiz, entendeu? Que o fato é totalmente adverso do que está demonstrando o documento. Senão seria fácil, né, Sérgio? Vamos pensar da seguinte forma, uma empresa com 80 funcionários lá pede para todo mundo abrir MEI, certo? E fala o seguinte, ó, se vocês quiserem trabalhar aqui, todos devem abrir MEI, mas o horário aqui é das 8 às 18, intervalo da meio-dia a 1, o salário é R$3.000, perfeito? Comecem a trabalhar. Aí pergunto, que MEI é esse? De MEI não tem nada, o cara é empregado mesmo, você entendeu?
Aí o empregado chega e fala assim, hoje eu não vou trabalhar porque eu estou a fim de ir para a praia. Numa situação dessa, o empregador pode se insurgir? Está me ouvindo, Sérgio? Estou ouvindo. Empregador... Eu estava vendo aqui um artigo aqui com a reforma trabalhista, que é o artigo 442B, que fala de autônomos, né? E pelo autônomo se afasta a qualidade de empregado, né? Sim, porque ele não tem subordinação, é o que eu acabei de mencionar. Se o cara der 2 horas da tarde, em plena sexta-feira, resolver ir para a praia, o empregador, né, suposto empregador, melhor dizendo, não pode falar nada, só pode falar para ele boas viagens, nada mais do que isso. Se ele falar, poxa, mas 2 horas da tarde você está indo para a praia, amigo? O que é isso? Opa! Eu sou autônomo. Você está me falando de subordinação? Você está me falando de subordinação, então vamos rever nosso contrato de trabalho. Eu não sou subordinado, eu sou empregado. Perfeito. Aí o que eu quero é a liberdade para ele, não é? Não entendi. Você precisa dar a liberdade para esse autônomo, né? Ou supostamente um MEI nessa relação de trabalho. Isso ele não tem que cumprir algumas obrigações inerentes ao empregado. Exatamente. Uma delas é a subordinação, né? Uma delas é a subordinação. Se demonstrado que não há algum desses requisitos, você consegue quebrar o vínculo, mas, caso contrário, sem chance. Você entendeu a ideia, é exatamente isso. Perfeito? Tá bom, Marcos. Vamos continuar, lá, então. Então, já falei de empregado, falei de princípios, empregado, empregador, terceirizado, agora vamos falar de salário, ok? O pessoal trabalha para receber salário. Definição de salário é a prestação fornecida diretamente ao trabalhador pelo empregador em decorrência do contrato de trabalho, seja em função da contraprestação do trabalho, da disponibilidade do trabalhador, das interrupções contratuais ou demais hipóteses imprevistas em lei. Pessoal, ninguém trabalha, né, se não tiver a contraprestação do salário. Isso é inerente a qualquer contrato de trabalho. Perfeito? Então, quando a gente firma um contrato de trabalho, eu tenho que estipular um salário. Esse salário pode ser por hora, pode ser por tarefa, pode ser por dia, pode ser por quinzena, pode ser por mês. Perfeito? Mas eu tenho que estipular um salário para esta pessoa, obrigatoriamente. Perfeito? Nós temos alguns tipos especiais de salário. Por exemplo, os abonos. O que consiste um abono? Num adiantamento em dinheiro, numa antecipação salarial, ou no valor a mais que é concedido ao empregado. Mas é uma perguntinha para vocês. Vocês acham que tem alguns empregados que não gostam de receber aumento salarial? Você acha que uma pessoa... A gente chegar para um empregado e falar o seguinte, amigão, eu vou aumentar seu salário. Ele se insurgir e falar que não quer receber aumento de salário, eu tenho N problemas com isso, ligado ao aumento de salário. N problemas todo ano. Eu quero aumentar o salário do pessoal e o pessoal não quer receber a mais. Vocês acham que isso é cabível e por quê? Alguém tem alguma sugestão? Abra um áudio aí da pergunta para a resposta. Oi, Marcos. Sim, existe essa situação, tá? Que às vezes um empregado não quer ter esse incremento no salário, porque isso vai incidir mais impostos para ele. Eu tenho um caso específico dessa forma, que ela não quer, e quer receber como ou premiação, ou como abono, alguma coisa assim. Só que eu já alertei, se é habitual esse pagamento, incorpora-se como salário. Com certeza. Perfeitíssimo. Vamos lá. Então, nessa linha, meus amigos, foi bem que o Sérgio colocou, ele tem propriedade para dizer que ele é contador. Muitas das vezes, você aumentar salário significa que o líquido da mão do empregado, em decorrência dos encargos, né, que tem, imposto de renda e INSS, e especialmente imposto de renda,
Para ele, você aumentar o salário dele, ele vai ficar com menos valor em mãos. E isso é péssimo, porque muitas das vezes eu tenho as convenções coletivas de trabalho que falam dos reajustes salariais. Perfeito? Só que a tabela de imposto de renda ela não é reajustada frequentemente. Então, o que acontece? Eu tenho que aumentar o salário desta pessoa em decorrência de convenção coletiva de trabalho, só que o que vai sobrar na mão dela, valor líquido, é menor, né, do que ela recebe hoje. Ela recebe menos valores, você aumentando o salário. E aí vira uma briga, porque eles querem receber, eles não querem, perdão, aumento de salário. Parece meio ilógico isso, né? Você querer aumentar o salário e a pessoa não querer receber aumento salarial. E pedem, pelo amor de Deus, e chegam às raias de dizer o seguinte, olha, se você aumentar o meu salário, eu prefiro pedir a demissão. Mas se aumentar seu salário, você vai pedir demissão? Sim, porque líquido na minha mão, eu vou ficar com o valor a menor. Então, eu não tenho interesse em continuar na empresa. E a gente tem discussões assíduas, né, com os sindicatos ligados aí às convenções coletivas de trabalho, nesse sentido, porque eles não querem abrir mão do reajuste salarial, só que o fisco não reajusta a tabela de imposto de renda e INSS. Então, acaba sobrando menos para o empregado. Então, a bônus que a gente estava falando consiste num adiantamento, né, em dinheiro, numa antecipação salarial ou no valor a mais que é concedido ao empregado. Adicionais. Nós temos diversos títulos de adicionais ao salário. Adicional de hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de transferência, adicional por tempo de serviço. Tudo isso nós veremos, né, teremos uma aula só de adicionais. Adicional de hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de transferência e adicional por tempo de serviço. Tudo isso incorpora ao salário. Tudo isso incorpora ao salário. Perfeito? Salário, via de regra, ele é irredutível. A gente já comentou isso. Perfeito? O salário também, ele é impenhorável. Ele é impenhorável. E ele é irrenunciável. Então, você não pode falar que você, efetivamente, não quer receber salário, como você também não pode renunciar, você não pode ter a penhorabilidade do salário. Essa penhorabilidade causa muito transtorno, que muitas das vezes a conta salário é sim penhorada. Tem juiz que não penhora pela totalidade, e sim pela parcialidade do salário. Tipo, 30% do salário pode ser penhorado, mas a sua totalidade, jamais, em hipótese alguma. E a irrenunciabilidade também é verdadeira. Eu trabalhar para alguém e falar, eu não quero receber salário, eu trabalho para você a título gratuito. Não cabe. Numa relação de emprego, não há que falar em irrenunciabilidade de salário. Irrenunciabilidade de salário cabe em trabalho voluntário. Qual a diferença numa relação de trabalho, né, uma relação de emprego, perdão, e um trabalho voluntário? Está aí, no trabalho voluntário não há que se falar em recebimento de salário. Numa relação de emprego, obrigatoriamente nós temos que ter salário. Não há como ser diferente. Já disse para vocês, estou vendo meu material aqui no Avon, o recebimento do salário. Ele pode ser ajustado, né? A forma de contratação, ele pode ser contratado para receber mensalmente, que é o mais comum, perfeito? Ele pode receber por dia, não há qualquer problemática nisso, contanto que quando a gente manda alguém embora no mês, a gente paga o saldo de salário, que nada mais é os dias que aquela pessoa trabalhou. Então, eu posso pagar para a pessoa dia a dia? Posso, não há qualquer impedimento. Se a forma de contratação for essa, não há qualquer impedimento.
é que é um transtorno, né? Você pagar dia a dia, perfeito? Mas não há qualquer impedimento. Via de regra, a gente paga aí por mês. Eu posso pagar por tarefa, né? Por determinada peça, por determinada tarefa que aquela pessoa executar, eu faço o pagamento. A escritório de advocacia costuma muito fazer pagamento por peça processual. Inicial um valor, contestação outra, réplica outra, alegações finais, outra peça processual, tudo isso é cotado, tem um valor. Recurso da sentença, contra-razões e recurso, agravo de instrumento e os recursos em espécie. É o tipo do profissional que é contratado por tarefa, porque na nossa área a gente chama de peça processual, perfeito? Muitas das vezes o pessoal na sexta-feira fala o seguinte, pô, eu elaborei 30, 40 peças processuais no decorrer da semana, quero receber aqui na sexta-feira para eu poder gastar no final de semana. Se ele foi contratado desta forma, por recebimento, por tarefa, não há qualquer impedimento. Apresenta a planilha com os valores de cada peça processual e paga. Eu aqui no escritório costumo fazer isso, entendeu? Cada peça processual tem um valor. O pessoal elaborou uma quantidade de peças, a gente faz o pagamento. É o que está acontecendo na maioria das vezes agora no trabalho home office, né? Em decorrência aí do coronavírus, tem muita gente trabalhando nas suas casas. E aí, o que o pessoal faz? Eu já estou mandando adiantar todos os prazos, não estou deixando nada parado, para quando voltar não ficar vindo tudo uma vez, eu ficar maluco. Então, já vai adiantando aquilo que der. Seja inicial, seja contestação, seja réplica, seja peça processual que for. E a sexta-feira a gente faz o pagamento. Pagamento por tarefa. E temos também o pagamento por comissão, né? A comissão pode ser mista, perfeita? O que é a comissão mista? Você tem um salário fixo, mais comissão, né? E você tem a comissão pura, ou seja, você não tem fixo, só recebe o referido comissionamento. Isso eu tenho que demonstrar na minha peça processual para o juiz? Sim, é claro, porque ele vai ter que calcular as verbas e ele quer saber como é que foi pactuado esta relação de emprego com o empregado. Ele quer saber dessa forma de pactuação, até para que ele possa deferir aí as verbas. Tudo bem? O que mais que eu tenho para falar? Já falamos da redução, tá aqui. Danos causados pelo trabalhador. É possível descontar, o nosso tema é salário, né? É possível descontar do empregado algum dano que ele cause ao empregador? Sim, desde que esse dano seja na modalidade culposa. Se ele for na modalidade dolosa, ele agiu para produzir o resultado, aí, ok, teremos problemas. Tem empregador que está descontente. Eu tive um caso aqui de um trator. Um trator custava assim, uma verdadeira fortuna, tipo 1,5 milhão de reais. O cara estava efetivamente descontente. O que ele fez? Foi lá onde fica vamos dizer, o cárter do computador, onde fica o óleo, né? E encheu de areia. O cara foi andar com o trator e isso e aquilo fundiu o motor do trator. Esse trator veio da Alemanha, um negócio extremamente complicado, era uma verdadeira fortuna para fazer a manutenção desse equipamento, ok? Desconto na modalidade dolosa por justa causa ao empregado. O conserto dessa máquina ficou em quase 800 mil reais. Depois entrei com uma ação regressiva contra o empregado, para ele pagar o dano que ele causou, perfeito? Então, nessa modalidade, no contrato de trabalho, só é permitido o desconto na modalidade dolosa. Na modalidade culposa, não há que se falar, entendeu? Em desconto do empregado. Não há que se falar no desconto do empregado. Tudo bem?
Já vimos que a modalidade culposa, né? Vocês já devem ter ouvido falar, configura-se por negligência, imprudência ou imperícia. Tudo bem? Deixa eu ver aqui mais. Eu acho que aqui não tem muito mais o que eu falar a título de salário, né? Eu acho que está bem simplista e bem objetivo, basta a gente dar uma olhada aí no AVA e já está bem autoexplicativo. Pessoal, eu acho que para hoje, o que a gente falou é só, vocês não estão liberados não. Eu vou pedir para que todos abram aí seus áudios e façam pergunta para a gente finalizar a aula. Eu acho que a gente já falou bastante, já falou de empregado, empregador, terceirização, salário. A próxima aula a gente vai falar de remuneração, que é bem pesada a respeito disso. Amigos, estou à disposição de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer comentar algo? Vamos bater um papo a respeito do que falamos em princípio, de tudo que foi conversado. Por favor, abram os áudios, por gentileza. Boa noite, professor. Eu, Irã. Fala, Irã. Tudo bom? Tudo bem. A minha pergunta é o seguinte: empregada doméstica tem direito a bônus salarial? Você pode fazer ter um abono salarial? Um adiantamento? Adiantamento? A empregada doméstica, ela tem os mesmos direitos de qualquer empregado. Não muda nada, ela é empregada por disposição legal. Então, os mesmos direitos que é caracterizado a outro empregado, também é caracterizado a empregada doméstica. Perfeito? Marcos, acho que a confusão aí é um pouquinho com o termo abono e adiantamento salarial. Adiantamento salarial é uma coisa. O abono pago em dinheiro tal, é outra coisa. Correto? Na verdade, sim, você tem um adiantamento, né? E o abono seria aquele ajuste que você faz com a empregada doméstica para que ela possa receber, de repente, para comprar alguma coisa. Você entendeu? Formalizado nesse sentido, não há qualquer problemática. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte: empregada domésticas têm os mesmos direitos que empregado. Aí eu preciso ver como é que se deu essa contratação. Entendeu? Mas pode. Entendi. Pode, não muda nada. Não há qualquer problemática. Agora, uma questão no seu material. Obrigado, professor. Salário in natura. O salário in natura, ele é pago em mercadorias, né? Ok? Desde que não comprometa mais de 30% do salário. Senão, o cara, o que ele faz? Ele abre um comércio dentro da empresa dele e obriga efetivamente que os empregados consumam tudo dali. Aí ele gasta todo o salário dele ali, aí a pessoa supervaloriza os produtos que ele está vendendo no ambiente de trabalho dele, entendeu? O caso da doméstica. Pode ser pago em mercadoria, não há qualquer problemática. Eu vou deixar para falar um pouco isso quando a gente falar de remuneração, entendeu? Que é o tema da próxima aula, né? Que a gente vai tratar de salário e remuneração. Não há qualquer... doméstica. Às vezes, você vê entre aspas, uma exploração, porque a doméstica mora no emprego, se alimenta e tem patrões que querem descontar isso do salário. Isso já é chamado trabalho escravo, né? Equiparado a trabalho escravo, né? Vamos falar de equiparação, vamos falar que seja um trabalho escravo. Mas equipara-se sim a um trabalho escravo, entendeu? Por isso que eu falo, o máximo que você pode, né, permitir de salário in natura é 30%. Porque senão, você imagina, uma pessoa que trabalha num ambiente de trabalho, né, que mora num ambiente de trabalho, o empregador vai cobrar tudo, né? Você mora aqui, então vou te cobrar aluguel, vou te cobrar alimentação, vou te cobrar água, luz, vou te cobrar tudo. Resumindo, o que vai ficar na mão dessa pessoa? Nada. Não sobra nada, você entendeu? É isso que a legislação não permite. Beleza, Marcos. Só a última pergunta. Aí eu abro aí para os colegas, tá? Desconto em folha. Existe também os descontos permitidos em leis, correto? Sim. E aqueles
descontos, vamos supor, o funcionário faz um empréstimo com a empresa. Existe, né? Às vezes a empresa, ele está apertado e fala, eu preciso de R$1.000 e vou pagar em 5 de R$200. Sempre é bom que haja um documento por escrito autorizando esse desconto, né? Então, esse documento por escrito, ou a gente vê lá no nascedouro dele, quando a gente formaliza o contrato de trabalho, perfeito? Se a gente já tem uma previsão a respeito disso, que empregados podem pedir aí um empréstimo para a empresa, se a gente tiver algum caso nesse sentido, não tem nenhum problema. Ou então a gente vai ter que fazer isso por aditivo contratual. Entendeu? Não é uma simples autorização. Oi? Não é uma simples autorização. Não, a autorização faz parte do aditivo, você entendeu? Primeiro eu formalizo que eu vou emprestar R$1.000 para essa pessoa e que essa pessoa vai me pagar 5 parcelas de 200. Perfeito? Agora ele me faz uma autorização para eu poder descontar dele. Tem que ter isso, né? Porque se não tiver... Porque se não tiver... Olha a confusão, Sérgio. Se não tiver essa autorização, ele pode falar que é um empréstimo de natureza civil e não do direito do trabalho. Uhum. Olha, a empresa pode me emprestar R$1.000, mas não tem natureza trabalhista isso, tem natureza civil. É um empréstimo civil, como pegar um dinheiro em banco, pedir dinheiro para alguém. Perfeito? Aí eu preciso ter essa autorização, por quê? Para eu poder descontar na folha. Senão eu vou ter que entrar com uma ação de execução contra essa pessoa na seara civil, não na seara trabalhista. Aí as coisas se confundem. Perfeito? Beleza. Abra a palavra. Se não é empregado, pode ser ligeiro e falar, eu não autorizei descontar do meu salário. Quem disse que eu autorizei descontar do meu salário? Perfeito. E aí você vai ter um problema, né? Com certeza. Então, parece que é simples, mas na prática, a gente tem que ficar antenado a todas essas situações, né? A cada dia aparece uma situação nova, a cada dia aparece uma situação nova. Então, a gente tem que acompanhar isso muito de perto. Agora, você comentou, só última pergunta, pessoal, vou parar, tá? O contrato de trabalho mais simples que temos é o que é a anotação da carteira profissional do trabalho, né? Sim. Hoje a carteira também mudou, né? Para os novos, aí surgiu a carteira digital, né? Exato. É o mesmo efeito da anotação, né? Sim, mesmo efeito. Sabe por quê, Sérgio? Vamos pensar o contrato de trabalho, por que tem que se ter a carteira de trabalho? Porque a gente parte do pressuposto que o brasileiro não costuma fazer isso, entendeu? Contrato de trabalho. Aí imagina a seguinte situação hipotética. A pessoa está trabalhando e sofre um acidente, acabou de ser contratada e sofre um acidente do trabalho no primeiro dia do trabalho. Se ela não tiver, registro em carteira de trabalho, ela vai ter direito a benefício previdenciário? Auxílio acidente? Não. Não. Se ela vier a óbito, sofreu um acidente de trabalho e veio a óbito, os herdeiros, né, os descendentes, terão direito à pensão por morte? Também não. Também não. Aí eles terão que entrar na Justiça do Trabalho, pedindo uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício, fazer a prova disso, você vê que não é fácil, né? Para depois ir buscar o direito previdenciário. Você imagina o trabalho que isso vai dar, só que o mantenedor da família acabou de falecer, era ele que trazia o pão de cada dia para dentro de casa. Como é que vai ficar essa família agora? Além de perder o ente querido, ainda não tem um mantenedor. Perfeito? Então, pensou-se no seguinte, por que se tem carteira de trabalho? Vamos fazer um mais simples contrato de trabalho que qualquer um preenche e fica configurado a relação de emprego? Porque se sofrer um acidente do trabalho, né, pelo menos essa pessoa tem um respaldo previdenciário. A ideia foi exatamente pensar no previdenciário. Perfeito? Por isso que ela até mudou o nome, né? Que antes era carteira de trabalho, agora é carteira de trabalho e previdência
social, né? CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Isso já é antigo, né? Isso já é... Não, mas mudou não há muito tempo, tá? Isso é na época que você tinha cabelos brancos, Sérgio. Cabelos pretos, melhor dizendo. Não é só à toa que é tão importante a carteira que a própria CLT enumera lá do artigo 13 a 56 todo um rol de normas para ela, né? A carteira de trabalho, eu entendo que é um documento de extrema relevância. É a sua identificação profissional. Meus amigos, depois do nome, né, a gente se identifica na sociedade pelo trabalho que você exerce. Então, se eu te conheço, ô Sérgio, tudo bem? O que você faz? Sou contador. Então, eu te identifico pelo nome, depois eu já te identifico pela profissão que você exerce, entendeu? A carteira de trabalho é de extrema importância, entendeu? Te qualifica na sociedade, o que você pertence. Tem pessoas que não estão nem aí com a sua carteira. Eu aqui no meu escritório, que está lá na sala de reunião, eu depois na segunda-feira vou pegar para vocês. Eu não tenho nenhuma aqui em mãos agora. Eu no meu escritório aqui, todo mundo que chega com carteira de trabalho, eu coloco uma proteção de couro com os bicos de ferro. Então, vamos supor que isso seja a carteira de trabalho. Eu coloco uma capa e nesse bico aqui, ó, ela é protegida com uma biqueira de ferro. Você entendeu? Qual é o intuito disso? De preservar a carteira de trabalho das pessoas. As pessoas chegam com a carteira de trabalho aqui totalmente desmontada, tal como está essa aqui, ó. Né? Chega com a carteira de trabalho totalmente desmontada. Isso aqui vai para encadernação, para colocação da capa que eu estou falando para vocês, para preservar esse... Não tem nenhuma aqui. Para preservar essa carteira. Né? Por quê? Eu penso da seguinte forma. Estou procurando aqui. Saí da tela, mas estou procurando aqui. Não tem nenhuma aqui nas minhas mãos. É que fica tudo lá na sala de reunião. A pessoa que me procura para o direito do trabalho, que nós entramos com uma ação, com certeza ela vai me procurar, né, lá na frente, entendeu? Para o direito previdenciário. Ela vai me buscar para aposentadoria, para um auxílio acidente, para um auxílio doença. Aí eu vou pedir a carteira de trabalho dele para fazer a contagem. Chega essas carteiras de trabalho despencando, entendeu? Desmontada, todas quase sem nenhum tipo de proteção, né? Então, meu intuito é preservar essas carteiras de trabalho. Então, eu mando colocar uma capa em couro com bico, né, nos bicos de ferro. Se o cara preservar aquilo, ele morre, ainda a carteira de trabalho dele acaba subsistindo ainda. Você entendeu? Eu tenho uma proteção especial com carteira de trabalho, porque vai ser lá na frente, não quando o cara é novo, né? Vai ser lá na frente quando o cara tiver 60, 70 anos, que ele vai pedir a aposentadoria dele, ele vai ficar adoecido, que ele perdeu a força da sua capacidade laborativa. Esse documento será de extrema relevância. Tudo bem, meus amigos? Última dúvida, Marcos. Professor, espera aí um momentinho. No artigo 13, a carteira de trabalho e previdência é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. O que seria esse exercício por conta própria de atividade profissional remunerada? Porque tem algumas atividades, Sérgio, que mesmo você sendo autônomo, fica registrado na carteira de trabalho. Eu vou me dar como exemplo para você. Eu sou técnico em segurança do trabalho, tá? Okay. É uma profissão regulamentada por lei. Perfeito? Não existe carteira profissional como carteira da OAB, como o seu CRC, entendeu? Do Conselho Regional de Contabilidade. Adivinha onde é registrado isso, essa minha atividade laborativa? Na minha própria carteira de trabalho.
Então, eu, como técnico em segurança do trabalho, perfeito, profissional autônomo, hein? O meu registro profissional é feito na própria carteira de trabalho. Então, você mesmo que auto faz. Não entendi. Você mesmo que auto preenche essa carteira. Exatamente. Na verdade, a minha já veio, na época do Ministério do Trabalho, ela já veio com um adesivo colado. Na próxima aula, me lembrem, para eu não esquecer de trazer, vou mostrar para vocês. Entendeu? Então, eu exerço uma atividade remunerada que está elencada na minha própria carteira de trabalho. Essas atividades, e tem um monte delas por aí, você entendeu? Estou falando da que eu conheço, que é efetivamente o técnico em segurança do trabalho. Eu não tenho um documento de identidade profissional. E quando eu preciso apresentar um documento de identidade profissional, é a minha própria carteira de trabalho que eu apresento. Beleza, Marcos. Abra palavras aos demais. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Professor. Diga, amigão. É o Irã de novo. Eu sou técnico de enfermagem. Hoje, sabemos que abriram inscrições para trabalhar no Hospital do AMB, que vai ser no Pacaembu. Sim, senhor. Esse é um contrato temporário, ok? Caso eu trabalhe na AMB ou as pessoas que vão trabalhar na empresa e passou esse período de 3 meses e sabe que agora o coronavírus demora para aparecer, não é num dia para o outro, demora, tem um período. Essas pessoas que foram já saíram do trabalho temporário, caso ocorra o coronavírus, a pessoa esteja infectada, ela pode entrar com ação contra o hospital, contra a empresa? Pode entrar sim, sem problema nenhum. Que é o que vai acontecer, né? É o que mais vai acontecer. Pode entrar assim sem qualquer problemática. Mesmo passando do período, né? Não tem problema nenhum. A gente tem um histórico da incubação. Quem que vai dizer se é coronavírus ou se não é coronavírus? É um médico. O juiz vai precisar de um laudo médico, entendeu? O direito, o bom do direito é que ele sempre a gente está ligado a inúmeras disciplinas, né? Ele é multidisciplinar. Você vai alegar uma doença ocupacional que foi adquirida no meio ambiente do trabalho e o médico vai ter que atestar isso, entendeu? Acabou, né? Não tem muito segredo, é bem simples, na minha opinião, inclusive. Maravilha, então. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Irã. Mais alguma pergunta que eu vou encerrar? Então tá professor, bom. Professor. Olá. Professor. Fala, Irani. Desculpa. No início, o Sr. Paulo fez uma pergunta referente ao vínculo empregatício do estagiário. Se tem a possibilidade. Aí eu queria só saber a resposta para eu saber aqui. Eu acredito que não. Deve ter alguma outra coisa, mas quero saber do senhor. O contrato de estágio é um contrato de prazo pré-determinado. Ele tem que ser feito obrigatoriamente por escrito e ele tem alguns requisitos a serem preenchidos. E a lei do estagiário, no seu artigo 11, ele é bem claro ao dispor. Descumprido qualquer um dos requisitos do artigo 7º, ok? É considerado vínculo de emprego. Então, o estagiário tem que trabalhar só 6 horas por dia. Se ele trabalhar às 8, ele não é mais estagiário, ele é empregado. Estagiário tem que ter seguro de vida. Perfeito? Se não fizer seguro de vida para o estagiário, ele é tido como empregado. O contrato de estagiário ele é trilateral. O contratante, o estagiário e a empresa tomadora, né? A faculdade, a mantenedora, melhor dizendo. É trilateral. Ele tem que entregar a cada 6 meses relatório do estágio das suas atividades culturais que ele está desenvolvendo. Se ele não entregar isso, ele será tido como empregado. Então, a gente volta lá nos requisitos para ser considerado empregado. Se ele não cumprir todos os requisitos do estagiário, ele é tido como empregado vai responder por isso. Tudo bem? Sim ou não? Ok, professor, entendido. Obrigada. Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Gostaria de agradecer aí a atenção de todos. Espero aí que vocês tenham entendido a aula. Vocês abram o áudio aí. Vocês acharam... Não, ainda não há. Espero que todos tenham entendido. E
e a gente se encontra na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tudo bem? Eu vou parar a gravação aqui. Fiquem com Deus, uma boa noite. A gente se fala daqui um segundo. Até mais.